Sim, mas aí onde paramos? Você tava que parte da vida? É verdade. Eu tava na parte que eu trabalhei no buffet. Depois fui trabalhar no aeroporto. Acabei entrando... Eu fiz inglês. Minha mãe pagou inglês dos 10 aos 15 anos. Porque eu sempre quis. Desde pequenina, eu falei... Quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu desfilava com o salto da minha mãe. E falava... quando eu crescer, quero ser chique. Quero falar inglês. Aí eu colocava uns casacos da minha mãe e desfilava na casa. Eu falei... Mãe, quero ser rica. Nossa, e ficava pra lá, pra cá. E minha mãe falou... vou falar no inglês. Aí dos 10 aos 15, comecei a estudar. E aí, com os 15, me formei fiz o teste de Cambridge, que tinha que fazer, tudo passei, falava fluente. E aí, fui trabalhar depois do buffet, que eu falei... O último dia do buffet foi quando meu chefe... Eu lembro que eu tinha trabalhado sábado e domingo inteiro. Trabalhado muito. É cansativo. Muito. E tem que chegar horas antes da festa começar e vai embora por último. Exatamente. E não é... só faz uma função. Lá você é tudo, né? É. E aí, eu lembro quando eu tava saindo, eu peguei minhas coisas, o chefe falou, você vai aonde? Eu falei, vou pra minha casa, acabou o trabalho. Ele falou, não, olha o chão, como é que tá. Eu falei, ele falou, você só sai quando o chão estiver brilhando. Eu lembro que minha cabeça estava doendo, isso foi traumatizante, minha cabeça doía muito, porque eu tinha trabalhado muito. Mas eu falei, eu vou limpar o chão, deixar brilhando, mas não volto nunca mais. Aí limpei o chão, fui embora, ele me pagou e aí nunca mais voltei, cara. Eu falei, vou arrumar outro emprego. Aí, como eu tinha o inglês fluente, eu fui parar no aeroporto. Aí me contrataram numa companhia de táxi bem famosa, que tem até hoje lá. A única companhia de táxi que tem lá fora, que tem um balcão e tal. Aí eu fiquei lá durante 3 anos. Aí eu ficava na parte do desembarque internacional e recebia os estrangeiros. E acompanhava, fazia o pagamento no balcão do destino e acompanhava até o carro. E ficava nisso o dia inteiro. E aí fiquei 3 anos lá, cara. Foi maravilhoso pra mim. Foi maravilhoso. Depois... Mas aí já era salário? Já era salário fixo. Ganhava bem. Na época eu ganhava uns 1.500 reais. Eu lembro que eu trabalhava das 6 da manhã ao meio-dia. Tinha 16 anos ganhando isso. Sim. Era muito bom. Foi onde eu juntei meu dinheiro pra colocar meu primeiro silicone. Com 17 anos de autorização da minha mãe. Ela deixou eu colocar. Eu falei, mãe, já tá falando, não, é muito caro. Eu falei, não, já juntei dinheiro, já tenho. E eu junto dinheiro. Aí enfim, puxa, muita coisa pensando ao mesmo tempo. E aí comecei a trabalhar lá, deu tudo certo, fiquei 3 anos. E aí desde sempre comecei a investir, a aplicar. Eu lembro que com 17 fui no banco, eu acho que fui com 50 reais. Aí eu mostrei pro cara, falei, eu quero aplicar, tenho 50 reais aqui. Ele deu risada, meu gerente. Você vai aplicar 50 reais? Eu falei, Aí desde aquela época eu faço investimento. Incrível. Tenho carteira, assim. Nossa, sou pé no chão desde essa época. Com o banco mesmo? Ou você mudou de estratégia? Mudei de estratégia. Boa. Porque eu não queria passar o que eu passei quando pequena com meus pais, sabe? Eu falei, quero dar uma vida melhor para minha mãe, que sempre lutou por mim, sempre... pagou estudo sem poder, o inglês que eu sempre quis. Ela falou, filho, eu sei que você gosta de estudar inglês, tal, você vai se dar bem, vou pagar pra você e tal. Então, assim, a minha mãe sempre batalhou muito por mim, meus pais, né? Então, eu falei, quero dar uma vida confortável, assim. A gente não é de luxo, mas uma vida confortável, sem perrengue, sem ter 10 reais fazer diferença pra pôr algo na geladeira, que era o que era pesado na época pra mim. Não passar sufoco. Não passar sufoco. E aí, depois fiquei 3 anos lá, depois acabei entrando numa empresa de telemarketing. Fui fazer telemarketing, não aguentei. No meio do trabalho de telemarketing, uma agência de modelo me ligou e falou, tem um freelance para você fazer no programa do Gugu. Na época da Record, da Rede Record. Eu falei, o que é para fazer? Ele falou, uns famosos, você vai ter um quadro que você vai se enrolar de múmia e uns famosos vão te desenrolar. Eu falei, tá, e o que acontece? Ele falou, é isso. É isso, vão te desenrolar. Eu falei, eu vou girar e desenrolar. Ele falou, Aí depois, o que acontece? Acontece nada. Eu falei, eu vou, vamos lá. E foi minha primeira entrada pra TV. De múmia. De múmia. E sendo desenrolada. Pois é, sendo desenrolada. Essa foi a minha primeira aparição ali. E não era mentira, depois não acontecia mais nada. Não tinha pegadinha, tipo, depois disso... Não, era isso mesmo. Tinha era várias meninas, assim, que ficavam... Eram, tipo, tinham várias provas e os artistas iam passando. Tipo, a gincana era te desenrolar. Entendi. Mas eram várias provas. Eu tava ali, eu e as meninas estavam no meio do caminho, porque era uma das provas pra você chegar pro artista chegar no final. Tinha que desenrolar a menina certa, é isso? Não. Ou todas? Tinha que todas desenrolar, num curto tempo. Tá. Aí, puxando, você ia rodando com o artista, desenrolando e ficava ali. Aí, no final, eu ficava de biquíni, né? Todas as meninas que estavam ali também estavam de biquíni. E aí tinham vários quadros. Tinha um armário que balançava, que você ficava trocando entre aspas, né? Trocava de uma brincadeira, mas trocava de roupa dentro do armário que balançava ao mesmo tempo. Então eram várias gincanas ali. Aí eu lembro que na época eu ficava admirando o balé, né? Que eu falava, poxa,
que lindo, eu queria tanto fazer parte do balé, será que um dia vai ser possível, tal. Eu ficava aqui querendo aquilo na minha cabeça. Eu falava, puxa, eu queria tanto, queria tanto. Aí acabou Você uma menina... dança? Então, na época, não. Uma menina saiu. Uma menina saiu, aí o diretor perguntou se eu queria entrar no lugar dela. Aí eu falei, poxa, mas eu não danço. Aí a coreógrafa falou, não, eu te ajudo, porque não bailarina, porque quem é bailarina são anos de estudo. Longe eu nunca fiz. Mas ali, uns passos de dança, uma coreografia, então eu pegava fácil. Então a coreógrafa ficou comigo, me ensinou, e a gente dançava quando ia os artistas sertanejo, e a gente fazia aquela parte de trás dançando como se fosse no Faustão, Sei. né? As bailarinas do programa. Mas caramba! Aí acabei entrando depois de um mês. Você encarou a oportunidade, tipo assim, começou a dançar depois de mais velha e já entrou pra ser bailarina. Eu tinha 18, abraço tudo. Você tava com 18, né? 18. Todas as oportunidades assim que tinha, eu abraçava. E você ficou quanto tempo no balé? Lá no Gugu eu fiquei 3 anos, porque foi quando acabou, né? Eu saí porque acabou. Como que você conviveu bastante com ele? Eu ia perguntar isso agora. Viu como a gente é sintonizado? Tá vendo? Gente, ele era um negócio sensacional, assim, porque eu lembro que na época eu tava fazendo faculdade de jornalismo e precisavam que entrevistasse alguém importante para falar da vida, da carreira. Aí eu falei, pô, meu chefe, cara, eu idolatro meu chefe, ele é maravilhoso. E aí eu fiquei com vergonha, porque assim, quem sou eu ali na época, né? Quem era a minha pessoa ali? Uma simples bailarina, ele com todo o tamanho dele, eu falei, ele não vai... Bailarina não, né? Fazia parte, né? Mas não sou bailarina. Era do corpo de balé. Do corpo de balé. E aí eu falei, poxa, eu vou pedir mesmo assim, porque eu sempre fui caruda, né? Sempre chego e falo e tento. E aí eu pedi pra ele falou, não, por que não? Ele falou, o que você tá fazendo? Eu falei, jornalista, eu posso uma entrevista com você? Ele falou, claro. Aí terminou o programa, ele sentou lá no camarim dele, fiquei 30 minutos com ele, conversando da vida dele e tudo mais, e gravei pra faculdade. Que incrível. Ele foi surreal, assim, super muito educado, um homem, nossa, foi um excelente patrão, assim, esplêndido. E aí, enfim, e aí depois dele que acabou, aí eu fui pro SBT, eu passei por vários outros programas de televisão. Acabei passando por... Você terminou a faculdade de jornalismo? Não, eu fiz acho que 6 meses. Aí eu acabei me apaixonando por artes cênicas, né? Falei, poxa, acho que eu quero ser atriz. Aí minha mãe falou, você tem certeza? Você vai trocar? Eu falei, mãe, ela falou, olha, faz assim o seguinte, não quero saber, não me importa diploma, não me importa nada, importa você ser feliz. Ela falou, escolhe o que te faz feliz. Aí escolhi, falei, pô, eu quero ser atriz, é isso que eu quero. E é difícil, né? Muito difícil. Sim. Mas eu fui com a cara e com a coragem. Você fez aonde, artes cênicas? Fiz no Wolf. No Wolf Maia, ali no Frei Caneca? Frei Caneca. Fiquei lá e depois acabei ficando um pouco com a Fátima Toledo. Caramba! Ela eu lembro que eu fiz um workshop só para conhecer a Fátima. Uma preparação para fazer a preparação. Não, a preparação. Eu lembro que quando eu dei de cara com a Fátima, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? A Fátima é surreal de maravilhosa. Aí me apaixonei, fiz um workshop com ela, aí fiz outro, aí fiz outro, aí fiz outro. Quando eu vi, eu tinha feito um monte. Aí acabei ficando com os pupilos dela, né? Que eles que dão aula, eles são, né, como se fossem as crias, né, dela. Então, fiquei com eles um tempo. Depois fui fazendo também com uma galera da oficina da Globo, ali com os professores. E aí fui pulando de galho em galho para entender a metodologia de cada um, para entender um pouco a visão. Fui pro lado do cinema, depois fui indo para entender o olhar, como se fosse cada escola um diretor diferente, para saber como cada um trabalha. Então foi muito bom para mim. Explica um pouco do método, da experiência da Fátima Toledo, do método dela. Cara, o método dela é muito famoso, né? Tem muita gente que odeia e muita gente ama. Que é aquele método visceral, né? Que é o método que viver a situação. E usar muito das memórias que você tem de coisas que aconteceram com você realmente. Não, o Wolf é mais o Stanislavski, né? Esse método que eles trabalham, que eles abordam lá. Mas a Fátima é esse. O visceral, é momento, é usar a memória. Se você precisa chorar, você usa algo na sua vida que te machucou muito. Mas para alguns isso é ruim, porque dizem que desgasta, mas você cria a forma de... Eu acho que isso é muito particular, é uma forma de atuar. Eu acho que cada um tem muito a sua particularidade. Eu acho que não tem... Lógico que tem os fundamentos, tem as bases, você estuda, óbvio, mas eu acho que cada um tem dentro de si o que funciona melhor na hora H. Eu acredito muito nisso. Eu uso os meus métodos, assim. Eu acho que sempre funciona à medida do possível. Mas só tem que comer muito arroz e feijão. Tem muita estrada ainda, muita terra para eu bater aí. Tem que aprender muito. Em todo lugar que eu vou trabalhar,
eu tento sempre sugar o máximo de positividade, o que às vezes eu não consigo fazer, que eu vejo a pessoa fazendo, eu falo, poxa, deixa eu observar como que é. Então eu tenho essa humildade de sempre me colocar ali no aprendizado, assim. É bem bacana. E depois de ficar como bailarina, aí qual foi o próximo passo? O próximo foi eu peguei assistente de palco do Raul Gil. Creio que foi esse o Arena SBT, não lembro qual foi. Não, foi o Arena SBT. Foi o Arena SBT. Era um programa na época da Copa, que eu ficava no palco com as meninas e a gente até fez entrevista nos estádios. Então, eu era repórter e assistente de palco. Então, era uma bagunça, era muito legal. Lá eu fiquei um tempo também com a Lívia Andrade, com o Thomas Rafael. Foi lá que eu conheci a Lívia também, maravilhosa. Eu gosto muito da Lívia, admiro muito a personalidade dela. Acho ela uma mulher, nossa, extraordinária, assim, gosto muito. E era muito, muito simpática, muito solista também quando eu trabalhei lá. Porque quando a gente entra no Sendo Ninguém, a gente vê muito quem é o artista, de como ele trata uma pessoa que não é ninguém mesmo, que entrou ali, que tá só ocupando um lugarzinho ali. Então a gente. Eu aprendi a admirar ela ali, de como ela me recebeu e como todo mundo me tratou. É legal quando você vê a pessoa que não muda com a câmera desligada, né? Sim, sim. Sim. Eu lembro que eu falei isso pra Kátia, a Kátia Fonseca, quando eu fui gravar o programa. Eu falei, nossa, que gostoso de ver que é a mesma pessoa. E raramente é assim, né? Você, tipo assim, quando chega é a mesma pessoa, você conversando no ar é a mesma pessoa, acabou é a mesma pessoa. Não muda. Não é aquela coisa tipo, vamos. Oi! Não. E a gente vê muito isso, né?